Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E a nossa passagem de hoje é sobre censura às cidades impenitentes, que segue narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus, capítulo 11, versículo de 20 a 24. Depois, Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo: no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até esse dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem censura às cidades impenitentes. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo de 13 a 15. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Então, essa é a narrativa de Lucas, né, que termina aqui. Devido penitência, opa, serás precipitada até os infernos. Bem, ali tem uma explicação que eu deixo para minha reflexão. Bem, vamos fazer agora uma reflexão, né, um aprofundamento sobre o que a mensagem dos evangelhos traz para nós hoje. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão, uma irmã possa participar desse estudo dos evangelhos conosco. Deixa aqui a sua opinião, né, sobre o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, qual a importância dela para você. E deixa aqui uma curtida, é muito importante também, né? Para o fortalecimento do engajamento do nosso canal, as curtidas que a gente recebe por aqui. Amém? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma breve reflexão. Bem, Mateus e Lucas, eles seguem no mesmo contexto, né? A narrativa de Mateus um pouco mais robusta, mas as duas
com o mesmo alinhamento, né? Bem, aqui Jesus ele endurece o discurso e faz uma comparação, né, com algumas cidades. E por que que Jesus ele pega essas comparações, né? Então ele pega duas cidades, não é? Aqui de predominância judaica, né? Corozaim e Betsaída, e aí ele compara com Tiro e Sidônia, que são duas cidades idólatras, né? São duas cidades pagãs. E aí ele faz uma comparação, por quê? Porque ele fez vários sinais, né? Fez grandes sinais em Corozaim e Betsaída, ou seja, eles tiveram evidências do poder de Jesus, né? Jesus deu várias pistas, vários sinais de que ele era o Cristo, mas ainda assim se manteram na incredulidade. E Tiro e Sidônia, embora sejam cidades pagãs, não tiveram a mesma oportunidade em termos de profundidade da presença de Jesus, né? Então Jesus ele se estabeleceu muito mais fortemente lá em Corozaim e Betsaída do que em Tiro e Sidônia, né? Então aqui Jesus ele faz uma aposta de que se Tiro e Sidônia tivessem tido a mesma oportunidade, eles poderiam ter se arrependido, né? E quando fala aqui sobre o Cicílio e a cinza, né? E depois Lucas vai falar, né? Arrepender nos sacos, né? Saco e cinza, era uma tradição, né? Era uma forma de demonstrar arrependimento, né? A gente vai ver ali no livro de Jonas, né? Quando ele vai pregar para Nínive, né? Que era também aí uma cidade tida como pagã, e o rei, né? Ele se penitencia, né? Se arrepende e convoca todo o seu povo também ao arrependimento, e aí eles se colocam em saco e cinza, né? Como forma de arrependimento, né, de demonstração de arrependimento. E aí ele faz uma outra comparação com Cafarnaum e Sodoma, que é uma comparação até mais dura, né? Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre, né? E aí ele faz uma comparação ainda mais dura do que ele faz com Corozaim, Betsaída e Tiro e Sidônia. Ele compara Cafarnaum com Sodoma. Porque Cafarnaum, ela serviu de morada para Jesus. Então Jesus ele se estabeleceu na cidade, né? Então Cafarnaum, por uma boa parte do ministério de Jesus na Galiléia, a cidade sede, né, onde Jesus morava era Cafarnaum. Por isso que ele endureceu e chegou a comparar Cafarnaum até com Sodoma, né? Porque você imagina, a cidade onde Jesus morava foi incrédula, né? E eles tiveram uma oportunidade da presença de Jesus ali por alguns anos, né? E ainda assim não se arrependeram, né? E aí Jesus ele encerra aqui a narrativa de Mateus, né? Quando ele fala que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, né? Aqui Jesus ele, ele passa para nós a questão do peso, né, que tem na questão do julgamento, né, em algumas oportunidades no Evangelho, Jesus ele fala que a cobrança vai ser maior para aqueles que tiverem maior conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais você tiver lucidez daquilo que está acontecendo, mais você vai ser cobrado, né? Então, Cafarnaum não pode alegar ignorância, que talvez Sodoma e Gomorra pudesse até alegar, né, por conta do contexto ali da cidade de Sodoma, de Tiro e de Sidônia, e não as cidades que tiveram ali a presença de Jesus, né? Então, aqui Jesus, isso é parte da justiça, né? Então, a justiça de Deus, ela prima pelo acesso ao conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais Deus vai te cobrar. E é dessa forma que Jesus está cobrando, então, comparando as cidades onde ele manteve presença com as cidades pagãs, né? Que essas ainda poderiam ter uma compreensão por não ter aceitado a palavra, e não as cidades por onde Jesus pregou e teve forte presença, né? Da mesma forma, Lucas, né?
ele acompanha, ele só não cita aqui a questão de Sodoma, mas ele, da mesma forma que Mateus, né, na sua narrativa, ele compara, né, ele fala de Cafarnaum, né, que ao invés de ele ser elevado até o céu, vai ser precipitada até os infernos, né, que é o mesmo discurso, né, que Mateus utiliza, né, a cidade onde Jesus residiu. Então, o que nós devemos trazer para nós aqui, né, de ensinamento aqui dessa passagem, né, como lição, né, para nossa caminhada, né, que a gente, sobretudo nós, né, que estamos aqui conversando sobre a palavra de Deus, que a nossa responsabilidade é maior, né? Nunca se compare com o irmão que não teve o mesmo acesso à palavra que você teve, né? Então, cada um de nós, à medida que a gente tem a maior condição de acessar a palavra de Deus, maior é a nossa responsabilidade de transformação de vida, né? Você não pode ficar inerte à palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra, ele te dá uma lucidez sobre o certo e o errado conforme os desígnios de Deus, né? Então, se você conhece a verdade do Evangelho, a cobrança é maior, né? Então, aqui no Evangelho, Jesus está nos alertando, né? Então, nós que tivemos um conhecimento maior, nós não vamos compensar isso com as nossas idas à igreja, com a esmola, com a caridade. Nós temos que tudo isso é importante, mas nós temos que, em prática de vida, converter, né? Que nós temos que se assemelhar a Cristo, né? A nossa presença no mundo, a nossa prática, ela tem que se assimilar às práticas que Cristo nos ensinou pelos evangelhos. Amém? Então, maior conhecimento, maior cobrança, né? Então, é o que fica aqui dessa passagem dos dois evangelhos, né? Conhecimento maior, responsabilidade maior, né? E todos nós temos, né? Inclusive as cidades, né? O povo que não tem uma crença em Deus não está livre da cobrança, mas eles não tiveram acesso ao conhecimento que nós temos, portanto, isso nos obriga ainda mais com o projeto do Evangelho. Amém? Então, muita luz, muita paz, muito discernimento, sabedoria na sua vida. Forte abraço.